primeiro culto que nós fizemos lá na rua, foi a primeira oportunidade que eu tive de encontrar com esse macumbeiro. Eu era doido para encontrar com ele. Quando eu era no mundo do crime, no mundo da malandragem, eu nunca corri de uma briga. Sempre fui sequinho assim, magrinho, um pouquinho mais forte quando era no mundo. Hoje que a gente aprendeu o segredo da vitória, que é jejum, oração e palavra, nós estamos assim light. Aleluia. Nunca corri de uma briga. E nesse dia fizemos um culto. O macumbeiro veio e tocou um punhal no tal de Zé Pilinha. Veio com o punhal lá e disse que ia me matar. E ele começou a fazer aquele escândalo na rua lá. E eu peguei, fui atribulado, eu peguei desse meu irmão, vou dirigir o culto, que eu vou bater uma conversa com esse macumbeiro. Eu cheguei lá, olhei para ele e disse assim para ele: meu amigo, qual é o teu problema? Ele disse: primeiramente, eu não sou teu amigo, eu sou teu inimigo. Ele disse: segundo lugar, eu vou arrancar essa tua capa, eu vou mostrar que tu é crente, coisa nenhuma. Ele disse para mim: olha, o teu nome já está lá no cemitério, já está enterrado lá no cemitério, e eu quero te dizer que tu tem 30 dias de vida. Eu olhei para ele e disse: quanto dia de vida eu tenho? Ele disse: tu tem 30. Eu disse: repete. Ele disse: tu tem 30. Eu disse: repete mais alto dos vizinhos que eu vi. Ele disse: tu tem 30 dias de vida. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, se Deus está na minha vida, se o meu Deus me libertou da mão daquele que nos serve, que é o diabo, e se Deus está comigo, eu vou te falar uma coisa: tu tem só 7 dias de vida. E aí, daí disse para ele: vamos ver quem é quem. Se Deus é Deus, ou se o diabo é o diabo. Irmãos, eu viajei para uma lá, só tive a notícia com 5 dias depois que eu falei para ele, deu derrame nele, ficou todo paralisado. Aí me telefonaram e disseram: olha, para te orar pelo macumbeiro. Eu disse: eu não posso, eu vou mandar, vou passar um mês em mandar. Aí alguém me liga no 6º dia: irmão Vini, para você vir orar pelo macumbeiro que ele está morrendo. Eu disse: irmão Vini, vai morrer, não posso fazer nada, é um mês em mandar. Aí o que acontece? Aí eu dou o endereço do meu irmão, perturbado igual eu até pedi perdão que a filha dela está ali, não mandou nada, está quase dormindo ali, mas foi a tua mãe, filha. Aleluia. Deu o número da irmã, para a irmã ir orar pelo macumbeiro. Aí a irmã foi lá e orou por ele, dizendo ela que ainda aceitou Jesus sempre, ela, irmão. Aleluia. Quando foi no horário de meia-noite, para se cumprir o 7º dia, bateu as portas do macumbeiro, morreu. Aleluia. Porque foi se levantar pelo evangelho que é o poder de Deus. Aleluia. Passou o tempo, um outro vizinho na frente da igreja veio se levantar, chegou com um bocado de papel e disse assim: olha, isso aqui é o nome de todas as pessoas que já assinaram aqui para fechar essa igreja vai fechar, eu vou fechar essa igreja. Eu disse para ele: tu vai fechar a igreja, não é Deus? Ele disse: não, não sou Deus. Eu disse: então tu não vai fechar a igreja, porque tu não é Deus, só quem pode fechar esta obra aqui é Deus, porque quem abriu foi Deus, e quem fecha é Deus, e Deus não vai fechar a porta que ele abriu. Aleluia. E aquele homem começou a me enfrentar, chamou um bocado de palavrão. Eu olhei para ele, o Espírito Santo de Deus desceu ali. Eu disse para ele: eu vou te falar uma coisa, meu amigo, eu não conheço a tua vida, não sei o que aconteceu na tua casa, mas o Espírito de Deus acabou de falar comigo que ele vai libertar teu filho, que é maconheiro, cheirador de pó. Ele vai libertar tua mulher também, que não dorme, e você não dorme por causa desse filho. Passou-se aproximadamente 2 semanas, o filho daquele homem estava lá dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus, de joelho dobrado, dizendo que queria Jesus como Salvador. Hoje está na presença de Deus, porque Deus é fiel e é poderoso. Aleluia. Daí se nós para ele: a tua esposa também vai estar aqui na igreja, juntamente com teu filho, e tu não vai passar de 3 vezes, porque o teu pulmão está todo esbandalhado de cigarro. Ele olhou para mim, a lágrima desceu e saiu. Findando a história. Aleluia. Passou-se os 3 meses, aquele homem morreu, porque se levantou contra o evangelho que é o poder de Deus. Levanta essa mão e dá glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque não me vergonho do evangelho de Deus.
noite. Aleluia. Você não dormir, fique de pé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui numa guerra muito grande aqui hoje, né? Com este som. Mas, aleluia, com som, sem som, aleluia, você vai receber a sua vitória neste lugar. Vamos ter o Evangelho e o poder de Deus. Aleluia. Acorda os irmãos que estão dormindo aí. Olhe para cá. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo prega o Evangelho de poder. Quando Jesus Cristo estava ensinando dentro de uma sinagoga, enquanto ele ensinava, o demônio começou a se incomodar pelo poder da palavra e não aguentou ficar de pé e teve que cair. Aleluia! No poder da palavra, Jesus pregando, o demônio caiu por terra. Porque, aleluia, no Evangelho é o poder de Deus. Levante sua mão para cima, deixa eu te dizer aqui algo aqui. Eu quero que você hoje guarde essa palavra no teu coração, porque tem algumas pessoas aqui que moram perto de boca de fogo. E tem traficante que gosta de botar medo até em crente medroso. Mas escuta o que eu vou te dizer aqui, a partir de hoje, aleluia, o Espírito Santo de Deus vai te dar poder ousadia para te chegar na cara do traficante e dizer para ele, aleluia, aleluia, que você é pequeno, mas o teu Deus é grande. Você não pode libertar ele, mas o teu Deus pode, porque é isso que Deus está fazendo lá na Arambaia. Aleluia. Todo traficante ali, aleluia, que se rebava contra o Evangelho, a palavra de Deus, ele tem que reconhecer que o Evangelho é o poder de Deus. Ou ele vem da limpeza, ou ele vem da sujeira, ou ele vem pelo amor, ou ele vem pela dor, porque o Evangelho é o poder de Deus. Levanta a tua mão da glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Segura na mão do teu irmão aí. Xaramanda na basura, mandara bacana. Calamandara bacana na baceira. Olha para o teu irmão, pergunta para ele se ele está ligado com Deus aí. Pergunte para a tua irmã se ela está ligada com Deus aí. Aleluia. Fique ligado aí. E agora há pouco alguém falou aqui, aleluia, que tem anjos de Deus aqui neste lugar. Quem crê nisso? Glórias a Deus. Às vezes lá na nossa congregação eu faço a seguinte pergunta lá, eu digo assim para os irmãos, não, o mundo está gostoso, mas quem está vendo o diabo aqui no meio do povo de Deus? Aí as pessoas ficam escandalizadas, o diabo daqui, às vezes ele está do lado do pastor e a ver o pastor não está vendo. Aleluia. Eu quero que todos os irmãos venham aqui na frente e nós vamos fazer uma oração aqui. Vem todos os irmãos aqui na frente. Eu estou muito feliz porque lá na minha casa eu dobrei o joelho e eu vim com o propósito de ver vida se render a Jesus. E no começo dessa vigília já vi vida se render a Jesus. Aleluia. Então meu Deus já atendeu minha petição e eu estou feliz. Aleluia. Se nesse momento aqui não tiver uma pessoa para aceitar Jesus, já estou muito feliz porque eu vi aqui 15 pessoas.